Sr. Ministro, muito obrigado pela entrevista concedida ao jornal Água e Ambiente Online. Dar-lhe nota que o jornal Água e Ambiente Online é hoje o único portal em Portugal que faz informação diária, editada, sobre os setores da água, dos resíduos e da energia. Sr. Ministro, com esta interrupção abrupta da legislatura, naquela altura, teve a sensação que era o seu trabalho em várias frentes que podia ou que pode morrer na praia? Não. Já muito obrigada por esta oportunidade e nós desenvolvemos muito trabalho ao longo dos últimos, na altura, 11 meses, agora são 12 meses, e, portanto, o trabalho fica e continuamos, porque muito do nosso trabalho aqui no Ministério do Ambiente e Energia é principalmente neste ano de 2025, a execução de fundos. Temos uma grande percentagem do PRR, o PRR na área da água, na área da energia, na área da descarbonização dos transportes, e é um ano muito importante da sua execução. A outra parte é o PO, o Programa Operacional Sustentável, que é todo o Fundo de Coesão, cujas as maiores fatias e o maior desafio é exatamente este ano de 2025, que tem que ser executado, porque senão a regra do N+3 fará como ele começou tarde, ele começa com 2 anos de atraso. Portanto, este é o ano em que, se não tem um determinado valor de execução, se perde fundos. Portanto, há aqui uma corrida de execução. Claro. E também é o ano da reprogramação, tanto do PRR como do Programa Operacional Sustentável. E depois o fundamental. O mês de março é o mês em que nós temos que definir o primeiro despacho de alocação das verbas ao fundamental e, portanto, isso já foi feito e começámos a executá-lo e já estamos a executar. São tudo verbas que, se não são executadas e se não são bem executadas, se perdem, e se perdem para a comunidade, para a descarbonização, para a água, para o ambiente. E, portanto, nós, de certo modo, o trabalhar em gestão para nós não tem sido um problema grave. Estamos aqui a trabalhar a 200% e a executar aquilo que temos a executar. Aliás, hoje assinámos 211 milhões de euros com câmaras municipais para 802 autocarros elétricos, estiveram aqui no Ministério. Ontem publicámos os resultados do PRR para as baterias de armazenamento de energia, 100 milhões de euros para 23 empresas que obtiveram isto, e, portanto, estão uma série de resultados a acontecer e é um trabalho que vai correr. É um trabalho que vai correr. Sim, senhor. Um dos resultados mais importantes foi a constituição da Agência para o Clima, não só pelo que significa que é uma agência para as políticas climáticas, para as políticas de mitigação, para as políticas da adaptação às alterações climáticas, mas também para toda a gestão dos fundos relacionados com o clima. Nós, como sabem, tínhamos tudo isso na Secretaria-Geral do Ambiente, que tinha muitas outras funções e, portanto, não tínhamos uma estrutura dedicada à gestão dos fundos. Agora, com a fusão da Secretaria-Geral do Ambiente na Secretaria-Geral do Governo, foi a oportunidade de criarmos essa estrutura, e está criada, está a funcionar, e há algo que aconteceu esta semana e que me deixa muito feliz, porque mostra que caminhamos no sentido certo. Foi que já com a Agência para o Clima abriu um programa para os veículos elétricos e as bicicletas elétricas e os triciclos e os monociclos. Abriu segunda-feira, com um formato muito mais simples, não é? Porque é uma das eles são responsáveis pelos concursos e pelas avaliações, mas uma das indicações políticas é, na verdade, a simplificação dos procedimentos. Abriu um programa muito mais simples do que é habitual no fundo ambiental, é 100% fundo ambiental,
com 13,5 milhões, mais 2 milhões para as mercadorias, portanto 15,5 milhões. E muito interessante que ontem, ao fim da tarde, tinha sido esgotado, mas tinha sido avaliado já no mais de 90% das candidaturas. Já estavam avaliadas? Já estavam avaliadas, foram avaliadas em poucas horas. Quase em tempo real, pelos vistos. Quase em tempo real, porque é muito mais simples e, portanto, já temos uma estrutura que está ali dedicada a pensar como é que funcionam os fundos e como é que pode ser mais simples. Outra novidade é que as pessoas não precisam de adiantar financiamento, concorrem primeiro, se é aprovado, vão comprar o seu veículo e voltam, e sabe que já vieram 1000 e tal, 1100 pedir já o financiamento porque já tem o veículo elétrico ou a bicicleta elétrica. Portanto, mostra que fizemos bem em criar uma agência muito dedicada a isto e que as coisas vão andar mais rapidamente. Sim, senhor. Vamos começar a nossa entrevista pela água. O plano Água que Une prevê um investimento de 5 mil milhões até 2030. A pergunta é a seguinte: quanto é que destes 5 mil milhões estava previsto ser alocado pelo anterior governo e quanto é que o atual governo programou? E, por outro lado, onde é que vão buscar os recursos necessários, as fontes para assegurar os recursos financeiros? Eu nunca faço as contas com o anterior governo, ou antes do antes, ou faço aquilo que existe em cada um dos programas, aquilo que consigo reprogramar e pôr para os objetivos que temos. E, portanto, o que lhe posso dizer é que há 3 projetos grandes, emblemáticos, que é a barragem do Pisão, distrito de Porto Alegre, e 2 no Algarve, a tomada de água do Pomarão e a desalinizadora, que nós conseguimos passar do PRR, em que eles tinham uma dotação. Aliás, o Pisão no PRR era só empréstimos, não era subvenção, era só empréstimos, depois tinha que ser pago. Conseguimos passar esse para o PO sustentável, que é fundo de coesão e pode ir até 85%, e assim como a desalinizadora e a tomada de água do Pomarão, que estavam como subvenção, mas que tinham um financiamento reduzido, cerca de 50%, e agora pode ir até 85%, e tem também a vantagem que já não estamos, embora nós queiramos que eles acabem no fim de 26, não temos aquela linha, a pressão de acabar em agosto de 26, que é a pressão do PRR, porque o Programa Operacional Sustentável, que faz parte do PT 2030, vai até 28 e, portanto, podemos aqui ter um pouco mais, embora eles sejam projetos muito urgentes, porque precisamos da água que eles vão, precisamos de ter aqueles projetos para o Alto Alentejo e para o Algarve, mas dá-nos aqui um maior descanso se alguma coisa corre mal, não corre tão bem na construção. Há novas fontes de recursos financeiros para fazer face aos investimentos agora previstos no valor de 5 mil milhões? Sim, quais são? Portanto, nós, ao fazer a reprogramação, ao passar parte destes projetos do PRR para o Fundo de Coesão, conseguimos aumentar a dotação. E o Fundo de Coesão não aumentou, ele tem 3,1 mil milhões de euros. O que é facto é que parte deste Fundo de Coesão, que é o Programa Operacional Sustentável, tem muito ferrovia. Tem, por exemplo, grande parte dedicado a um programa de carruagens, em que não está a ser possível executar porque há uma litigância em tribunal e que tarda em se resolver. E, portanto, todos os meses há 17 milhões de euros que, se eu não ponho outros projetos a ir buscar este financiamento, eu perco aquele dinheiro. E, portanto, o que está a acontecer é algo de muito mau para o país, porque não está a conseguir desenvolver a sua ferrovia como nós gostávamos, mas não estamos a perder esse dinheiro, estamos a pôr esse dinheiro na água. Muito bem. E, portanto, há alguns projetos que estão a beneficiar do facto de nós não conseguirmos executar a ferrovia. Sim, senhor. A ferrovia será um projeto em que nós apostamos e que será
executado, mas Certo. se o resultado não chegar antes do PO sustentável terminar, teremos que financiar por Orçamento de Estado. Certo. É essa a consequência. Certo. O plano Água, o plano Água que une, qual foi a reação do Ministro da Agricultura? Ele gostou dos resultados, das medidas que estavam previstas para apoiar os agricultores, o seu colega da Agricultura? Repare que o programa Água que Une foi feito em conjunto também com a agricultura. Portanto, houve um grupo, o plano foi feito a nível técnico, Certo. foi-nos apresentado. O grupo técnico era presidido pelas Águas de Portugal, pelo professor Carmona Rodrigues, mas Portanto, o Ministério revê-se nos resultados dos agricultores. Penso que sim. Penso que como sabemos, os agricultores são muito ambiciosos naquilo que pedem aos governantes e em apoios, em água, mas penso que ficaram contentes porque, na verdade, há atenção especial em relação à agricultura, assim como há para a indústria. Nós temos um novo modelo de gestão da água para zonas industriais, nomeadamente para a zona industrial de Sines, que é muito útil para o desenvolvimento industrial. Muito bem. O plano prevê a construção de 14 barragens. Porquê esta quantidade de novas infraestruturas, ainda que algumas sejam para ser estudadas? Sim, o que é que determinou a previsão de construção de 14 novas barragens? Eu não diria que são 14 novas barragens. Quando dizem o número 14, há muitas espécies de barragens. Há barragens com alguma dimensão e há outras que são muito mais pequenas. Nós temos o racional de que foi feita a Água que Une foi por prioridades. A primeira prioridade é poupar água, a segunda é a redução de perdas, depois é a reutilização da água, depois é dar resiliência aos sistemas, depois otimizar as infraestruturas que existem, por exemplo, alteamento de barragens ou aumentar a capacidade do que é possível aumentar a capacidade e só, em último caso, ir para situações novas, infraestruturas novas. Onde é que nós precisamos de infraestruturas novas? E, portanto, foi este o racional. Mas estão lá listadas 14. Por exemplo, Fagilde, fecha uma que está muito... está velha, precisava de uma reparação muito grande e é construída uma nova barragem de Fagilde perto da anterior, para substituir a anterior, tem uma capacidade mais ou menos o dobro do que a atual. A atual é cerca de 4 hectómetros cúbicos e a outra é 7,5. Depois, Girabolhos é uma barragem que é essencial para conter as cheias no Mondego, não é? Todo o plano de cheias é uma barragem que é muito pedida há muitos anos, essencialmente para a contenção das cheias. Depois temos uma barragem do Alvito, no Rio Ocreza. Essa barragem é essencial para a segurança do abastecimento. É uma barragem, nós no Rio Tejo, durante cerca de 70 km do Rio Tejo, desde a fronteira de Espanha, não temos nenhum armazenamento de água. Neste momento nós temos uma relação excelente com Espanha, não é? A todos os níveis, nesta gestão da água, mas até por própria segurança de abastecimento é importante termos alguma segurança de armazenamento de água. São algumas barragens, ainda assim. Sim. Não receia a reação da Comissão Europeia, a oposição, conhece a oposição da Comissão Europeia a propósito da construção de novas barragens. Não receia que possa haver uma... Elas são barragens, todas elas se justificam. Temos também a barragem de Alportel, que é exatamente para contenção das cheias em Tavira, na zona de Tavira. Portanto, e são, como eu disse, com vários objetivos diferentes, muitos deles contenções de cheias. Nós não podemos correr o risco de nos acontecer, pode acontecer, não é? Mas nos acontecer algo como aconteceu em Espanha, na região de Valência. Portanto, temos que prevenir isso e temos zonas com grandes riscos de
de cheias e, portanto, um dos objetivos é exatamente a identificação das zonas de cheias, é o Mondego, é o Tejo, a zona de Tavira, portanto, e aí atuar. Certo, e a Comissão Europeia, por haver uma razão justificativa, não deverá opor-se a essas infraestruturas? A minha experiência com a Comissão Europeia é que tudo depende do diálogo e da justificação que nós damos. As coisas têm que ser muito bem justificadas e tem que haver sempre uns estudos de impacto ambiental muito rigorosos e estudados os impactos e minimizados os impactos e haver contrapartidas em relação aos impactos. Certo. O Plano Água que Une procura dar resposta a muitas questões que são colocadas pelo Conselho da União Europeia relativamente ao setor da água em Portugal. Está preocupado com a nossa resiliência às alterações climáticas, está preocupado com as perdas de água, está preocupado também com a questão da reutilização das águas residuais. Mas o Conselho, nas suas últimas recomendações, refere-se à questão da racionalização da estrutura de governação, para assegurar uma coordenação eficaz entre o nível nacional, o nível regional e local. O que pensa desta recomendação e o que é que entende que pode ser feito ao nível da governação do setor da água? Nós temos um bom sistema de governação da água. Isso foi, uma das provas disso foi agora a gestão o evitar das cheias nestas últimas semanas em que tivemos quantidades de chuva que bateram recordes do lado espanhol, não é? E que nos afetaram na zona de Madrid, portanto toda a bacia do Tejo, e também bateram recordes em Portugal. Nós tivemos no Algarve recordes, desde que há registro, nunca houve tanta chuva no Algarve, em certas localidades, como durante o mês de março. Então, digamos que é uma preocupação que não tem razão de ser? Não me parece que tenha razão de ser, porque a gestão que foi feita das descargas coordenada com Espanha, nós neste momento, como eu disse, trabalhamos diariamente com o lado espanhol na gestão dos nossos rios partilhados, e a gestão que a APA faz, que é a Autoridade Nacional da Água, é neste momento um bom exemplo. Certo. A nível europeu. Eu tive a oportunidade de apresentar tanto a gestão das cheias como a questão de como nós gerimos a seca e as questões da falta de água no Algarve no Conselho Europeu, a APA já foi convidada para apresentar a questão do Algarve em Macau e em Singapura, e tem agora um convite até para apresentar exatamente esses resultados na Califórnia. Portanto, está sossegada nessa matéria. Sossegada. Ainda continuando com o Conselho da União Europeia, uma preocupação também que já foi manifestada nas últimas recomendações sobre Portugal e sobre o setor da água, prende-se com a questão do tratamento das águas residuais, da recolha e tratamento das águas. Que ideias é que há para essa área? Nós temos, aliás, aí temos um valor muito baixo, dos mais baixos da Europa, da utilização de águas residuais. E, portanto, o que nós temos na Água que Une, nós temos um programa nacional para as perdas de água, que é uma das nossas preocupações. Há municípios que têm mais de 40%. Este ponto não é a utilização, é a recolha e tratamento. Recolha e tratamento é o outro programa nacional que temos. Portanto, nós temos que apostar. Primeira prioridade, gastar menos. Segunda, as perdas. Terceira, reutilização, recolha e tratamento das águas residuais. E esse programa de recolha e tratamento, quando é que vai ser operacionalizado? Ou quando é que estava previsto ser operacionalizado? Se não tivéssemos a gestão, era a partir de agora. Eram as primeiras prioridades do programa Água que Une, eram essas. Os das perdas de água já estão. Okay. Portanto, são programas PRR, financiamentos PRR, complementados por Fundo Ambiental, certo. E esses estão a correr. Mas o da reutilização, temos já parte no Algarve, mas tem que ser feito por todo o país. E, portanto, era para começar já. Muito bem. Massas de água, qualidade das massas de água. Portugal tem feito um caminho nem sempre muito firme. Aliás, a qualidade das massas de água regrediu nos últimos anos, depois em algumas massas de água, sim.
São esses os indicadores que existem. Sem dúvida, sim. São esses os indicadores que existem. O que lhe pergunto é o que é que pode ser feito e se o Plano Nacional de Restauro vai, de alguma forma, minimizar o problema, vai resolver o problema. Temos uma boa qualidade da água comparado com os outros países. Mas isso é para abastecimento humano, eu falo das massas de água. Das massas de dos água. rios. Dos rios e das massas de água. Sim, mas mesmo termo dos técnico. rios, a nossa qualidade, nós temos um grande trabalho também da monitorização da qualidade da água, e isso pode ser visto, por exemplo, na qualidade da água que temos em muitas das nossas praias fluviais. O que há um problema que nós temos, que é algumas das nossas hectares estão a ficar com problemas, não é? Precisamos de renovar os equipamentos. Estavam a prever ou estão a prever fazer investimento? Nos programas operacionais regionais, portanto, há financiamento para novas hectares. Agora, a forma de gestão dos programas operacionais tem sido muito descentralizada, não é? Portanto, é dividida pelas CCDRs, depois é dividida pelos várias CIMs e municípios, e é preciso arranjar-se aqui um consenso para que se juntem vários e apostem em determinadas, porque não dá, se distribuirmos por todos... Algum montante de investimento disponível? Eu não o tenho de cor, mas há nas várias CCDRs. Sim, estão. E nós agora, no programa operacional, na reprogramação do PO Sustentável, também pusemos parte no PO Sustentável. Sim, senhor. Vamos terminar aqui a nossa secção água com uma última questão. Tem a ver com a estagnação do setor da água, quer ao nível do abastecimento, quer ao nível de saneamento, que é uma situação que também existe nos resíduos, com muitos problemas, como sabemos. E há quem entenda que esta estagnação e os problemas que se sentem e que se vivem desde há muito, prende-se muito com uma centralização no Estado e em empresas municipais, em empresas intermunicipais, tendo aqui a iniciativa privada um lugar muito secundário. Como é que se pode resolver isto? Por exemplo, em Espanha, este ano, vão ser lançados pelos ayuntamentos 100 concessões para serviços de água. Em Portugal, a última concessão data de 2019 e é uma concessão. Como é que se podia pôr a iniciativa privada ao serviço, quer do setor da água, quer ao nível dos resíduos também? Nós, neste momento, temos uma experiência na área de Sines, que foi decidida, fizemos uma resolução do Conselho de Ministros sobre isso, em que a distribuição da água, tanto da água salgada, a água residual ou a água potável, é feita pelas águas de Santo André, portanto as águas de Portugal, mas depois cada um dos privados dá o uso, portanto, a desalinizadoras ou distribuição local, portanto, na parte industrial. Portanto, aqui no fundo é um exemplo de um modelo em que estamos a pedir também ao setor privado que faça a sua parte de investimento, porque há ali necessidade de muita água e de ter uma desalinizadora, que pensamos que vamos testar este modelo, não ser o Estado a investir nessa desalinizadora, mas serem depois os próprios privados, porque há alguns que não precisam só de água salgada para fazer arrefecimento, outros precisarão mesmo de água com qualidade e podem precisar de uma desalinizadora, e portanto é um modelo que vamos adotar e verificar como é que vai correr, esperemos que corra bem. A nossa experiência para modelos mais desagregados não tem sido muito feliz. Nós estamos até a receber alguns sistemas que estavam fora das águas de Portugal e que nos estão a pedir para entrar nas águas de Portugal, exatamente porque a incapacidade de fazer os investimentos necessários. E os privados não podiam ter aí um papel?
Sim, poderiam ter um papel, mas infelizmente são financiamentos muito elevados e os sistemas que mais modernos e que correm melhor são aqueles que estão ligados ao sistema das águas de Portugal. Muito bem. Até agora tem sido a nossa experiência. Falamos então um bocadinho agora de resíduos. O Governo apresentou um plano de emergência para os resíduos, tendo em conta o esgotamento iminente de aterros em várias regiões, prevê um investimento de 2,1 mil milhões de euros. Sabemos que nos últimos anos a construção de novas células ou a ampliação de alguns aterros tem sido travada pela resistência de populações locais, às vezes das próprias autarquias. Como é que vão garantir que os investimentos previstos no plano avançam de facto no terreno? Sim, nós não vamos fazer novos aterros, isso já foi dito claramente. Mas novas células, vai haver Sim, ampliações, não é? exatamente. E é isso que tem sido travado, não é? Sim. Vamos, portanto, mais uma vez a nossa primeira prioridade é reduzir a quantidade de resíduos. Nós temos que reduzir drasticamente a quantidade de resíduos que produzimos e há uma estratégia, e é o primeiro ponto da estratégia que temos. Há uma campanha que lançámos, um concurso internacional para redução, depois aqui acordos com os setores para reduzir os resíduos alimentares, portanto com o setor da restauração, de modo a que as pessoas possam levar para casa aquilo que sobra e não deitar fora quando vão ao restaurante ou um café. Isto é um exemplo, mas repetir este exemplo pelos vários setores para reduzir drasticamente a quantidade de resíduos. Isso é uma segunda questão. Depois toda a reutilização. Em relação aos aterros, nós vamos tentar que as pessoas tenham consciência que temos que dar algum destino àqueles resíduos que não conseguimos diminuir. Temos tido contactos de algumas localidades em que a recepção é maior, não para fazer novos aterros, mas para aumentar a dimensão daquilo que existe. Portanto, já houve algum diálogo com os municípios e há receptividade nesse sentido. Exato. No plano falavam também em compensações, é uma estratégia que pretendiam adotar? Sim, como fazemos nas energias renováveis, há compensações e também nos resíduos é das estratégias que estamos a pensar adotar. Okay. Uma outra das prioridades, enfim, linkadas no plano, passa pelo reforço da capacidade de incineração, nomeadamente na Lipor e na Valor Sul, a terceira linha e a quarta linha. Este aumento de capacidade, enfim, leva tempo a ser concretizado, enfim, não estará disponível para dar resposta a esta emergência que o plano identifica. A ZER, por exemplo, tinha identificado que seria possível, com o reforço do tratamento mecânico-biológico, enfim, desviar 1 milhão de toneladas de resíduos de aterro em 3 anos. Também porque não foi privilegiada esta opção. Também está no nosso plano. A situação é tão drástica que precisamos recorrer a tudo, não é? Também ao tratamento mecânico e biológico, a produção de biometano, a compostagem, a produção, projetos inovadores, como a produção de hidrogênio, portanto, tudo isso está no nosso plano. Portanto, reduzir, reciclar, aumentar a capacidade dos aterros que seja possível, fazer todo o conjunto de projetos que já foram aqui indicados e aquilo que resta, que não for possível, vamos apostar ter um reforço da capacidade da Lipor e da Valor Sul. Portanto, esta é a nossa... os CDEs, a utilização em cimenteiras, sempre possível também. Nós temos também já estava previsto, não é? Estava previsto e já tem sido utilizado. Portanto, nós temos que fazer uso de todas as nossas possibilidades e de todas as tecnologias para resolver este problema, porque, na verdade, nós temos neste momento a posição de 59% dos resíduos em aterro, devíamos ter 10%, e está a aumentar, tínhamos 57%, este 59% é de 23, em 22 era 57, aumentou 2%, quer dizer, não estamos aproximados de 10%. Claro, mas o objetivo não é substituir por incineração, não é? Sim, portanto, vamos reduzir o máximo possível e reciclar. Eu acho que na redução há aqui um potencial grande
se cada um de nós se consciencializar que tem que reduzir e fizer esse exercício, consegue-se reduzir. Eu na Bélgica consegui reduzir drasticamente aquilo que produzia, porque era tão complicado. Não tem sido essa a tendência em Pois, Portugal? mas foi uma grande campanha que eles fizeram e havia uma certa... era quase como uma certa vigilância dos vizinhos em relação uns aos outros, aquilo que faziam com os resíduos e como é que... se alguém não cumpria as regras e... Portanto, havia uma consciência geral de que era uma missão a cumprir e que eu andava quase ali obcecada em reduzir. Quer que reforçar e reduzir muito. Eu acho que aqui não temos essa cultura ainda, não é? E, portanto, temos que criar, se calhar não com a força que lá tem, porque andava tudo um bocadinho a olhar no que é que os vizinhos do lado faziam, mas temos que criar essa cultura de reduzir os resíduos que produzimos. Ainda na instalação, portanto, também perspectivam, enfim, a possibilidade de novas centrais de valorização energética no centro e no sul do país. Enfim, o que é que se pretende, como é que se pretende financiar todas estas infraestruturas? Isso não será uma fatura um bocadinho pesada? Sim, mas isso é bastante a médio e longo prazo, não é? Portanto, o que lhe disse a curto prazo é isto. Não é? Portanto, fazer o uso das instalações existentes, aumentar a capacidade das instalações existentes. Quando dizem a médio e longo prazo, em termos de planeamento, isso é o quê? Não prevejo que seja nos próximos 5, 7 anos, porque não só pelo tempo que leva, como também como todo o modelo de financiamento. O modelo de financiamento é um modelo complexo, porque em incineradora não há financiamento europeu, não é? Exatamente, portanto, claro, aí poderá haver compensação do serviço que se presta à sociedade, não é? Mas, portanto, há aqui um modelo para financiamento com alguma complexidade e, portanto, nós temos que apostar, como eu lhe disse, nestas medidas primeiro e ver o resultado que vamos ter com elas. Okay. Enfim, justamente o próprio diagnóstico reconhece isso, que a recolha seletiva de biorresíduos, também do multimaterial, ainda é insuficiente no país. Há planos de ação dos municípios e dos sistemas de gestão de resíduos para cumprir as metas do PERSU 2030. Também aqui as necessidades de investimento são elevadas, portanto ascendem a 3.700 milhões de euros e sabemos que no âmbito do Portugal 2030, pelo menos ao nível dos programas regionais, estão disponíveis apenas 400 milhões para esta área. Enfim, que soluções de financiamento estão a considerar para cumprir estes planos? Nós também no PRR pusemos algum financiamento para os resíduos que não tinha. Okay. E quanto é que foi? Refere-se a quê, exatamente? Estamos a negociar ainda com a reprogramação do PRR para que haja financiamento para resíduos. Qual é a ordem de grandeza? Pode estar em causa? Ainda estamos em negociação com a Comissão Europeia. Quando diz que tipo de prioridades? Recolha, tratamento? Recolha, tratamento, portanto, e também no programa operacional do Algarve, na reprogramação, vamos pôr a CCDR e a Coesão vai pôr mais ênfase nos resíduos. Portanto, vai haver mais dinheiro para os resíduos. Vai haver mais dinheiro para os resíduos. Portanto, ao passar, isto é uma rendilhada, ao passar mais financiamento da água para o Programa Operacional Sustentável, libertamos no PRR e libertamos no Programa Operacional, em alguns programas operacionais, em quase todos, regionais, e, por exemplo, o Algarve esse financiamento libertado vai financiar projetos de resíduos que há muita necessidade também no Algarve. Ok. Enfim, a base da estratégia da criação do mercado de biometano em Portugal depende também um pouco do setor de resíduos urbanos, onde já existem centrais de biogás que neste momento estão a produzir eletricidade. Neste momento, no âmbito destes planos de ação para cumprir os objetivos do PERSU 2030, os sistemas de gestão de resíduos urbanos têm 2 caminhos para tratar biorresíduos, enfim, compostagem, digestão anaeróbia, sendo que só uma é que abre caminho à produção de biometano. Gostava de perceber se vão criar apoios específicos para o setor dos resíduos, como aponta o plano de ação para o biometano, onde estão a analisar o melhor caminho, portanto, para incentivar esta produção neste setor.
Em relação aos programas operacionais, neste momento estão fechados. Aqui estamos a falar o que será o próximo programa operacional. Mas, em relação ao biometano, falou nos resíduos urbanos, mas há outra componente essencial para o mercado do biometano, que é a agricultura, não é? Sem dúvida, tinha aqui uma questão sobre isso, mas como estávamos aqui em resíduos, era só para perceber, em relação aos urbanos, concretamente, já lá iremos à agricultura. O biometano, mais do que um gás renovável ou uma solução para a energia, está ligado a uma estratégia de resíduos e a uma estratégia agrícola, não é? Portanto, só com esses dois setores a apostar na produção do biometano se pode ter uma estratégia do biometano. E para a agricultura, penso que é uma solução muito importante os financiamentos futuros, ou construir um novo programa de financiamento, tanto para os resíduos como para a agricultura, esta produção de biometano deverá ser uma prioridade. Ok, portanto não faz a distinção entre, como aparece no plano de ação para o biometano, que ainda vem do anterior governo, entre começar primeiro por essas centrais já existentes na água e nos resíduos e depois pela agricultura pecuária. Acho que se tem que caminhar em paralelo com os dois setores. E leilões? Os leilões para o biometano vão ser lançados mais leilões ou estava previsto serem lançados mais leilões? E seria uma forma de financiar a produção? Temos um leilão de 140 milhões, que é 14 milhões por ano, não é? Mas o último leilão não foi bem sucedido na área do biometano. Estão a pensar rever o valor em alta? Enfim, qual é a avaliação que estão a fazer? Nenhum dos nossos concursos tem sido muito bem sucedido no biometano. Também os concursos que abrimos para gases renováveis que cobrem hidrogênio e biometano, a grande parte dos financiamentos vai para o hidrogênio, não vai para o biometano. Como é que explica isso? Há pouco interesse do biometano. Não é pelo valor que... Eu penso que não é só pelo valor de referência. O biometano ainda tem uma logística complexa, porque ou está relacionado com os resíduos, ou está relacionado com todo o tratamento, ou toda a questão agrícola, e ainda precisa de alguma logística para se ter um mercado de biometano. Portanto, nós vamos continuar a incentivar com financiamentos públicos, podemos rever o valor que foi atribuído ao biometano, mas eu penso que não é só uma questão de valor, é uma questão de criar as condições para estes dois setores apostarem no biometano. Fala-se que, em termos de valores de referência, que o valor deveria ser o dobro do valor que foi... Pois, isso é uma das questões, mas eu penso que não é a única, que levou a que não haja tanto apetite para concorrer com o biometano como há para o hidrogênio. Okay. Regressando aqui um bocadinho aos resíduos, ou neste caso à economia circular, que de resto, como referiu há pouco, também era a primeira prioridade do vosso plano de emergência, implementar o plano de ação para a economia circular. Perceber aqui um bocadinho o que é que este plano de ação pode trazer de novo para fazer a economia circular no país, dado que, enfim, já houve muitas tentativas. Já houve muitas tentativas. Não são planos que salvam as questões. A economia circular é mais uma vez uma questão de cultura e de organização da sociedade. E depende pouco do Estado, depende muito da sociedade como um todo. Criar uma sociedade que repara em vez de deitar fora, que reutiliza em vez de deitar fora, é uma questão cultural. E é uma questão que também depende muito do comportamento individual de cada um de nós, em que aquilo que temos e que vestimos, reutilizamos, refazemos e até aqui todos os sinais da sociedade eram um bocadinho diferentes, não é? Se falarmos no têxtil, a moda ficou cada vez mais barata, compra, deita fora e volta a comprar, não é? E, portanto, eu ainda sou do tempo em que se reutilizavam, em que as coisas se reutilizavam muitas coisas e nós tínhamos gosto de nós próprios de fazer isso. É um bocadinho voltar a esse sistema. Tem algumas linhas de ação que possam promover essa cultura? Mais uma vez tem que ser através de campanhas, tem que ser através de incentivos a criar pequenos negócios que façam
que façam a reparação dos eletrodomésticos, e depois nas fileiras industriais, e estou a falar mais aqui na sociedade e no nosso dia-a-dia, mas na parte industrial da reutilização das matérias-primas, que quando há um eletrodoméstico ou no têxtil, que as coisas não se deitam fora, mas se utilizam as fibras nos eletrodomésticos, se desfaz e se utiliza os materiais, tudo isso é preciso incentivar na indústria, é preciso incentivar em cada um de nós. Há alguns custos associados a isso e há alguma logística associada a isto e a necessidade de mão de obra. E, portanto, tudo isto é um pouco complexo de pôr em prática. É por isso que ela tem demorado tanto esta economia circular. E tem demorado também arrancar. porque essas matérias-primas, ditas secundárias, para serem utilizadas, que são consideradas resíduos, para poderem ser utilizadas, serem reintroduzidas na economia, para fazermos a tal economia circular, precisam de ser desclassificadas. Nós estamos a fazer esse exercício em alguns, agora temos o famoso caroço da azeitona, que vai deixar de ser, em algumas circunstâncias, vai deixar de ser um resíduo e passar a ser um subproduto, e estamos a fazer com algumas substâncias, e isso é importante para poder ser utilizado, não é um resíduo, vai ser utilizado. E isso tem que ser feito também com cuidado, tem que se verificar. Muitas destas substâncias não eram resíduos por acaso, é que tinham efeitos de emissões e efeitos até para a saúde humana, e, portanto, mas estamos a fazer esse exercício. Sim, senhor. Pensando nos valores de contrapartida das embalagens, que, como sabemos, foram impugnados judicialmente pela SPV, que criticou a forma como foram calculados os valores, defendeu que estes devem respeitar a legislação, os procedimentos comunitários nacionais, ser apurados por entidades independentes, enfim, que segundo a SPV isto não terá acontecido no estudo que suportou a decisão. Perguntava como responde a estas críticas, se receia que os valores possam ter de ser revistos. Não. É a própria indústria que a SPV representa que não está a cumprir a responsabilidade alargada do consumidor, do produtor, que é aquilo que nós fizemos neste cálculo. Não é? E o que se passou é que eram os municípios que estavam a suportar a maior parte dos custos. Estes valores não eram revistos desde 2016, a última revisão foi em 2016, portanto, a partir daí nunca mais foram revistos, e segundo todas as diretivas e segundo todas as indicações da Comissão Europeia, portanto, há aqui uma grande responsabilidade da parte industrial, da produção, e foi isso que nós atendemos na decisão deste valor. Portanto, tem confiança que será mantida a decisão? Sim, e foi generalizado o apoio da sociedade e de todos os municípios, porque pensamos que é um valor justo. Claro que quem produz nunca está contente e está no seu direito de contestar, mas estamos conscientes de que foi a decisão correta. A recolha de equipamentos, de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos tem ficado sistematicamente aquém das metas. As entidades gestoras deste fluxo têm alertado para a necessidade de melhorar a fiscalização para controlar a gestão destes resíduos que, quando são geridos à margem da lei. Enfim, estão a tomar algumas medidas no sentido de... Sim, mas mais uma vez está aqui a mesma problemática da economia circular. Portanto, também há uma questão cultural e também há uma questão de falta de informação do que é que quem tem um equipamento antigo, o que é que lhe faz e qual é a maneira correta de atuar para que haja aqui, que ele seja reciclado. Portanto, acha que essa dimensão da sensibilização tem mais peso? Importante. É muito importante. A maior parte das pessoas não sabe. E acumula equipamentos antigos em casa, monos, sem saber o que é que lhe há de fazer. Eu acho que esta também, na campanha que vamos fazer, deverá ser um dos tópicos importantes
esta informação. Refere-se à grande campanha que estão a preparar na Sim, área dos sim, resíduos, sim. não é? Quando é que, Qual é o quando montante que ela da estará campanha? pronta? São 20 milhões de euros, é uma grande euros. campanha, dividida em duas partes, uma acho que é 9 milhões e depois 11 milhões, é uma grande campanha nos meios de comunicação. Quanto tempo é que dura a campanha? O tempo não sei, mas eu sei que é nacional e com os órgãos de comunicação nacionais e locais, também envolvendo os jovens e, portanto, é uma campanha Sim, senhor. grande. E vai arrancar em breve. Sim, Muito bem. tivemos de fazer um concurso internacional, é por isso que está a demorar. Vamos então agora para a parte final da nossa entrevista, com a energia. Um dos grandes objetivos do programa do Governo para a área da energia era exatamente conseguir reduzir o custo da energia, quer para os consumidores domésticos, quer para as empresas. No caso das empresas, reviram o Estatuto do Consumidor Eletrointensivo em dezembro, que prevê já reduções nos cheques. No entanto, faltava publicar uma portaria com os requisitos que estavam também a negociar com a Comissão Europeia. Que estavam a negociar quer a redução dos cheques para as empresas, quer o aumento da dotação. Nas células, nas emissões de CO2. Exatamente. Como é que está este processo? Tivemos a boa notícia que a Comissão já não tem dúvidas, estamos só à espera que publiquem, porque tem que ser publicado da parte deles, para podermos fazer a portaria. A portaria até já está feita para publicar, estamos à espera do Em que é que se vai ok. traduzir em termos de poupança para as empresas? Depende, porque depende se têm da contribuição de energias renováveis. Se têm uma grande incorporação das energias renováveis, podem ir até aos 85% de redução dos CIEGs na fatura da eletricidade. Se tiverem menos incorporação, será 75%, mas têm um grande desconto nos CIEGs, e os CIEGs são ainda uma percentagem considerável daquilo que se paga da eletricidade. Há mais alguma medida na calha que estava a ser definida para, com este fim, reduzir a fatura da eletricidade dos consumidores domésticos e das Dos empresas? consumidores domésticos, aquilo que fizemos foi conseguir que, claro que o preço da eletricidade no nosso sistema é feito pelo regulador. As indicações políticas que demos ao regulador foi que seria para nós importante que não houvesse um aumento significativo da eletricidade, não víamos razão para que isso acontecesse e, na verdade, o que o regulador para este ano decidiu foi, na fatura regulada, ter um aumento igual à inflação. E, No gás vai haver um aumento razoável. No gás no vai gás. haver... Mas no gás, é assim, o gás, por um lado, tem diminuído muito o consumo, não é? Portanto, distribui Certo. por menos. Claro. Depois, há todo um objetivo de eletrificar a sociedade e não financiar o gás. Não é? Portanto, Estão menos preocupados por isso. Estamos a ser pressionados por todas as instituições europeias, internacionais, Nações Unidas, para acabar todos os subsídios aos combustíveis fósseis. Ainda temos alguns de indústria e agrícola e, portanto, estamos a reduzir suavemente. Mas a ideia é acabar com todos os subsídios aos combustíveis fósseis. Sim, senhor. O tempo Portanto, passa... só pode aumentar, não é? Claro. O tempo passa e de repente estamos quase em 2027, é já quase para o ano, e começará o início do fim das feed-in tariffs das eólicas. Tenho aqui. Ora bem, o que eu queria perguntar... Um sistema que nos dá muita esperança, não? Vai baixar a fatura da ação ou vão substituir por outras feed-in tariffs? Esta era a pergunta. Não há feed-in tariffs. Não há mais feed-in tariffs? Não há mais feed-in tariffs. Venham elas de onde vierem. De onde vierem. Portanto, o que nós temos aqui é, repare, 30, 31, portanto, nós agora estamos em 25, ainda temos isto, já baixou um bocadinho, e vai haver aqui em 28 já muito significativo. 27 é a primeira coluna, e a segunda? É 28, 29, 30, 31, isto aqui já é quase residual. Portanto, o verde escuro é a eólica, depois foi a cogeração, depois o solar fotovoltaico, o azulinho é pouquinho é o hídrico, depois tem a biomassa a cinzento.
Sim, senhor. Portanto, poderemos ter faturas de eletricidade muito mais baixas. Muito mais baratas. E, Muito portanto, mais baratas. pelo documento que nos mostra, pelo gráfico que nos mostra, percebe-se que a Sra. Ministra faz contas ao fim das FIDI tariffs e do impacto que vai ter na conta de eletricidade. Sim, agora, temos que calcular que não há nenhuma crise internacional, como sabem, Claro. houve uma crise internacional com a invasão da Ucrânia, em que os preços da eletricidade subiram, os preços do gás, o preço da eletricidade, e, portanto, é sempre algo que mas estamos a preparar o país, e em conjunto com Espanha, para termos uma grande capacidade e uma grande independência. Com este gráfico, Sra. Ministra, poderia dizer que em 2030, qual é, a preços constantes, quanto é que diminuiria o preço da eletricidade? Por via do fim não das queria FIDI dizer um valor, mas repare que é substancial. Portanto, temos é que ter a certeza que não aumentamos os CIEGs, os custos de políticos, vá lá, dos acessos chamam políticos, mas não claro. são acessos às redes e tudo o que depois entra nos custos de interesse geral, no fundo da política. Nos custos de interesse geral. Portanto, nós já temos neste momento muitas horas no mercado grossista de valores muito baixos. Temos agora que ter... Já lá vamos ao mercado grossista, que era uma questão que eu gostava também de colocar. Temos que ter muito mais armazenamento para sermos independentes. O armazenamento também se paga, mas compensa, não é? Queriam fazer um plano de armazenamento. Sim, vamos fazer um plano. A Espanha está a fazer o seu plano de armazenamento, nós queremos fazer um plano semelhante ao de Espanha, e era isso que eu estava a dizer, nós precisamos, em conjunto com a Espanha, de ter aqui uma independência energética muito grande, e, portanto, para isso precisamos de armazenamento e flexibilidade da rede. Isso significa um planeamento a nível da Península Ibérica? A nível da Península Ibérica. E temos um grupo de trabalho que... na última reunião que tive já com a nova Ministra da Energia, combinámos ter esse grupo de trabalho com os dois diretores-gerais, os dois secretários de Estado da Energia, os dois diretores-gerais da Energia, para fazer em conjunto esse plano do armazenamento e da flexibilidade da rede, porque tarda em termos a ligação à Europa e, portanto, temos que, além de ter renováveis a preços muito simpáticos, temos que ter uma capacidade de as armazenar para podermos ser independentes, gerir, ter preços razoáveis, aceitáveis, e temos uma grande independência do ponto de vista de energia. E registro esse casamento que também, ao nível da energia, tem que acontecer com a Espanha, porque já não estamos em posição de decidir toda a nossa política energética de uma forma isolada. Aqui neste Ministério, tanto na água como na energia, o diálogo com a Espanha é constante. Muito bem. A contribuição para o audiovisual pode sair da fatura? Isto iria impactar na fatura da cidade dos consumidores domésticos? Isso tem que ser uma decisão do Governo, mas eu acho que é uma medida tão antiga que já não tem grande racionalidade, não é? Eu gostaria que saísse, mas isso teria que ser uma decisão, não cabe só a mim, também há um ministro que tem o impacto, que tem a questão audiovisual. E o que é que ele diz, o ministro que tem essa responsabilidade? Está disponível? O que é que lhe parece? É uma questão de modelo de financiamento, aí temos que arranjar outro modelo de financiamento, mas deveríamos, porque para nós que acreditamos no mercado, o mercado da eletricidade deve funcionar como um mercado e, portanto, deve ter poucos constrangimentos e pedras na engrenagem. Pedras na engrenagem. Claro que há toda uma parte social, mas mesmo a parte social, a tarifa social da eletricidade, é um benefício social que até deveria vir do financiamento das áreas sociais e do orçamento do Estado e não do próprio mercado. Mas pronto, temos que ir... Sobre o Orçamento Geral do Estado e sobre os contribuintes, na revisão do PNEC 2030, a ambição de colocar, manteve-se a ambição de colocar 2 gigawatts de eólica offshore na rede elétrica. Sim. Como é que isto pode ser feito sem impactar na fatura dos consumidores ou impactar no Orçamento Geral do Estado? Há uma forma? Nós estamos a angariar
investidores que estão interessados no desenvolvimento da tecnologia e que estão interessados em investir em Portugal nessa tecnologia. E estão interessados em produzir sem apoios? E estão interessados em produzir sem apoios. Nós estamos Isso é uma grande novidade. em diálogo com o governo de Luxemburgo, que estão interessados em seguir toda esta nova tecnologia, não para já para os 2 gigawatts, mas para 0,5 a 1 e embarcarem numa coligação que pode também envolver mais países da União Europeia, coordenado pela Comissão Europeia, e para fazer este projeto como um projeto piloto e de estudo, de inovação, um projeto de demonstração. Sem se criar novos cheques. Sem se criar novos cheques. Mas iam lançar um leilão. Sim. Como é que Esse leilão implica CFDs, portanto haverá sempre aqui alguma componente de apoio. Alguma componente de apoio, através de CFDs. Nós agora ainda temos que lançar o leilão para as zonas, não é? Foram definidas no PAEC as zonas, as diversas zonas, mas não vamos fazer em todas as zonas, não é? Agora é um leilão, juntamente com a Secretaria de Estado do Mar, da Economia, para a definição mais fina das zonas que vamos ter eólica offshore. Mas e só depois é que há para a produção de eletricidade. Mas disse que é com CFDs, e como se sabe, quando existem CFDs, em determinadas circunstâncias, havendo uma garantia soberana, isto pode redundar num CIEG e num encargo para o Orçamento de Estado ou para o cidadão. Tem que ser CFDs bem desenhados, o CFD bidirecional, em que tem um valor mínimo e um valor máximo, que também depois retribui o financiamento para o consumidor. Então a solução está na arquitetura do CFD. Está na arquitetura do CFD. Muito bem. Esta primeira parte do leilão, quando é que Nós estávamos a pensar rapidamente, mas agora esperamos ou nós ou o próximo governo, que lá está preparado. Esse primeiro leilão das zonas. Das zonas, sim. Muito bem. Sr. Ministro, neste momento estão autorizados, por acordo com os operadores, cerca de 12 gigawatts de produção solar centralizada. Isto corresponderá a qualquer coisa como 40 parques com grandes dimensões. E há muitos mais em tramitação. Neste momento, o maior parque solar centralizado será o da Cerca, que está ali nos concelhos da Azambuja e de Alenquer, que se vê, aliás, da A1, da autoestrada, e que ocupa uma área de 400 hectares. Destes 40, que estão a caminho, 18, pelo menos 18, têm uma dimensão igual ou mesmo muito superior a este que será atualmente o maior parque solar centralizado. O que lhe pergunto, Sra. Ministra, é como é que concilia, no fundo, as suas preocupações ao nível da preservação do ambiente, a preservação dos ecossistemas, a preservação da paisagem com estes projetos solares centralizados? Vamos ver. Há aqui várias dimensões. Uma delas é os projetos que vieram do passado já autorizados, portanto, nós cumprimos todos os compromissos. E estes 40, de facto, vêm todos do passado. Portanto, mas há outros em tramitação. Nós vamos respeitar todos os compromissos que foram assumidos pelo Estado português e está fora de causa. Os novos, há recomendações que nós temos, portanto, eles serão sempre avaliados nos estudos de impacto ambiental, de uma forma independente, a APA, o ICNF, as CCDRs, que são as autoridades, não passam sequer por mim, não é? São as autoridades de AIA que fazem a avaliação dos estudos de impacto ambiental. Agora, eu, como recomendação política, tenho sempre dito que temos que ter muita atenção aos locais em que escolhemos onde fazemos estas grandes instalações. E há preocupações, nomeadamente nos cortes de árvores, de espécies protegidas e que têm que ser respeitadas e essa é uma indicação geral política, embora depois tenho confiança absoluta
instituições que depois têm que decidir, que é a APA e o CNF. Mas estes parques com esta dimensão é difícil que não tenham, independentemente de estudos que se possam fazer, é difícil que não tenham um impacto ambiental considerável. E aí caberá às instituições que têm que decidir. Já alguns foram aprovados, outros tiveram que ser redimensionados, e isso está-se a passar com parques de energias renováveis, como se está a passar com com investimentos turísticos, com investimentos agrícolas, alguns que têm sido, que as instituições têm pedido para redimensionar. Sim. Isso faz parte, e temos que respeitar este bem ambiental, que é muito. Nós queremos investimento, e queremos atrair cada vez mais investimento, mas temos que ter aqui algum equilíbrio entre o investimento e a proteção do ambiente, porque parte da nossa riqueza também está no ambiente e na beleza da paisagem e na proteção da natureza. Portanto, é esse equilíbrio que vamos salvaguardar. Por um lado, nós ainda agora lançámos o Pacto para a Floresta, em que estamos a querer mais árvores para Portugal, e depois temos ao mesmo tempo sempre a toda a hora projetos que implicam o abate de muitas árvores, e portanto estamos a tentar que isso seja diferente e se possa conciliar. Mas terá que haver sempre uma decisão política, naturalmente, nessas matérias. Não. Estes projetos de estudos de impacto ambiental não chegam aqui, só quando há um recurso. São decididos pelas instituições. A autoridade de impacto ambiental é a Agência Portuguesa do Ambiente, em conjunto com o ICNF e com a CCDR, pelo local em que o projeto... Sim, senhor. E que espaço para a produção descentralizada? Aliás, sei que é fã da produção descentralizada. Mas deixe-me só dizer uma coisa, eu faço questão que essa matéria dos estudos de impacto ambiental seja mesmo assim. Eu não chego aqui, nem deixo o meu gabinete ter interferência nas decisões. Mas falou que em sede de recursos existe uma... Em sede de recursos há possibilidades de vir aqui. Ainda não, penso que de estudos de impacto. E aí terá de haver uma decisão política. Aí terá, mas ainda não teve nenhum, felizmente, sim, não teria que decidir. Mas há também recursos, há recursos hierárquicos e há recursos nestes casos, a maior parte deles, os recursos são para tribunal. São em tribunal que se decidem. Felizmente, porque aí estou fora destas decisões, porque são decisões muito técnicas que devem ser feitas pelos técnicos que analisam a fundo todos os impactos, seja eles na biodiversidade, na água, em todas as vertentes. Sim, senhor. E estava-lhe a perguntar pela produção descentralizada, e estava a dizer que a senhora Ministra é fã da produção descentralizada, seja que espaço é que tem essa produção, seja em meio rural, seja em meio urbano? Qual é o espaço que, afinal, politicamente vai ter? Há muita possibilidade de termos energias renováveis em telhados de parques de estacionamento, de grandes superfícies, de armazéns. Portanto, é algo que eu estou sempre a incentivar, que utilizem mais espaço em que as energias renováveis têm menos impacto. Sim, senhor. Ora bem, este ano, com muita água nos rios, o mercado, e isto aconteceu também no ano passado, o mercado grossista acabou por registar valores em certas horas iguais a zero. Isto penaliza as renováveis que estão no mercado, que estão em regime de mercado. Obviamente, registando depois prejuízos. Há 2 anos, quando participou no 10º Fórum de Energia do jornal Água e Ambiente, referiu que a Comissão Europeia tinha exatamente para resolver, digamos, esta contingência do modelo marginalista da produção, da formulação de preços, tinha os tais CFDs e os PPAs, como forma de resolver. Há pouco já lhes disse que isto é uma questão de arquitetura. Sim. O que eu ia perguntar, mas agora complementando com a resposta que nos deu, como é que se concilia, no fundo, este desidrato, que é investir em produção de energia renovável, por um lado, e por outro, preservar valores ambientais. Como é que se concilia isto?
como disse há pouco, é que, sem que isto redunde no encargo para o consumidor, disse-nos que é uma questão de arquitetura, quer dos CFDs, quer dos PPAs. É isso? Exatamente. Nós nos PPAs já fizemos uma alteração, um decreto-lei para implementar os PPAs, já está, vai ser lançado muito em breve. É o OMIP que está a fazer a plataforma que lança os PPAs e, portanto, é muito importante, porque não é uma situação saudável ter esta situação, é muito importante ter os PPAs e os CFDs exatamente para ajudar as empresas nessa situação e também ter as questões do armazenamento, não é? Porque o armazenamento e a flexibilidade de rede, mais os PPAs, mais os CFDs, vai criar aqui um mercado mais saudável. E o que é que traz de novo esse diploma dos PPAs? Porque dos as empresas PPAs já estão a fazer PPAs, não é? Sim, mas permitiu a venda direta de quem consome, quem produz a eletricidade, a criação de uma plataforma e, portanto, no fundo, facilitou aqui a existência dos PPAs. Sim, senhor. Em 2025 vão ser criados 50 balcões físicos para apoiar os cidadãos em assuntos energéticos. Mas há quem levante dúvidas sobre a viabilidade de criar uma estrutura. Não vamos criar uma estrutura nova, é essencialmente nas juntas de freguesia e nas câmaras municipais. Será lá que vão ser dados os esclarecimentos aos cidadãos. Sim. Como sabemos, estas matérias de energia são extremamente densas, são extremamente complexas e há quem diga que corre-se o risco de o cidadão que se dirige a um balcão destes sair de lá com mais dúvidas do que aquelas com que entrou. Não receia isso? Pois, mas nós formámos técnicos para cada um destes. Vão formar técnicos? Sim, já estamos a formar, já houve ações de formação e vão continuar a fazer. Já estão selecionados, aliás, vão ser inaugurados no dia 10, já estão selecionados os 50 e por todo o país. E vai ser muito importante, aliás, para estes programas que nós temos, na reprogramação do PRR, temos um programa de luta contra a pobreza energética, que é um projeto piloto do Programa Social do Clima e que vai precisar do apoio local ou da Junta de Freguesia ou da Câmara Municipal e este espaço de energia pode ser muito útil e vai ser muito útil nesse programa. Vejo-a muito otimista. No nosso podcast de energia do jornal Ao Ambiente Online que temos, os nossos especialistas estão incrédulos relativamente à possibilidade, à viabilidade de ter um balcão para resolver questões de energia. Mas vejo que a Sra. Ministra está otimista. Quer dizer, nós vamos ter um programa, por exemplo, para o apoio à eletrificação dos eletrodomésticos e ter eletrodomésticos mais eficientes. Para preencher e para saber o que tipo de eletrodoméstico mais eficiente gasta menos. Para famílias vulneráveis e para pessoas vulneráveis, fazer sozinho vai ser difícil. Portanto, vai à junta e está alguém, também a pessoa que está na junta não saberá. Portanto, haverá alguém na junta de freguesia, se tiver o espaço cidadão, o espaço energia, que teve essa formação e que vai dizer, olha, tem que preencher isto e pode trocar o seu frigorífico por isto, pode trocar o fogão a gás por uma placa e qual é a categoria e ajuda a preencher e submete ao fundamental. É isto. Se for sozinho é que não, acho que não vai, as pessoas vão ter muita dificuldade. Será sempre uma ajuda. É sempre uma ajuda. Sim, senhor. Ora bem, por fim, eficiência energética. A eficiência energética está sempre na política europeia, permanentemente. Independentemente das condições geopolíticas, económicas da União Europeia, está sempre presente como prioridade. Eu não vou falar da União Europeia, mas é uma questão mais a nível nacional. Em Portugal, em matéria de eficiência energética, há quem diga, e está quem diga, isto foi dito, lembro-me, por talvez aquela pessoa que é capaz de ser a maior especialista que temos em Portugal em eficiência energética, em suficiência energética, que é o professor Eduardo Oliveira Fernandes. E que ele referiu que em Portugal não há, de facto, nada de muito sólido que oriente a procura de energia. Que se devia pôr aí o foco, que no fundo orientar a procura de energia, como sabemos, é orientar as escolhas dos consumidores, daqueles que têm que fazer escolhas. Que ideias a Sra. Ministra tem para
olharmos para a eficiência energética de uma forma que ainda não foi feita, ainda que tenha existido programas para o edificado, por exemplo, sem grande, digo eu, possibilidade de depois monitorizar os resultados desses programas. As pessoas recebem, os cidadãos recebem montantes para mudar janelas e outras coisas, mas depois o resultado de tudo aquilo ficará um bocadinho por perceber. O que é que pode ser feito para haver uma política para orientar a procura? Nós vamos generalizar estes programas, vamos ter programas maiores do que aquele que tivemos até agora, mais simples, porque este que teve até agora era muito complicado e demorou imenso tempo, ainda está a ser avaliado, mas vamos ter, como eu disse, na reprogramação do PRR 100 milhões de euros, exatamente 90 do PRR e 10 do Fundamental, para um programa para famílias vulneráveis, para eletrificação dos consumos e eficiência energética. E daí precisar o apoio, ele vai ser mais simples, mas mesmo assim precisa do apoio de alguém mais local que ajude as pessoas. Vamos fazer este programa, que vai ser um programa piloto para um ano, de junho, agosto de 25 a 26, quando acaba o PRR, e depois começa o programa social do clima, que parte do comércio de emissões do CEL 2 vai ser incluído no programa social do clima, que vai ser depois dividido pelos vários Estados-membros e que nós vamos ter direito, um programa que para 5 anos tem cerca de 1,3, depende das emissões, cerca de 1,3 mil milhões de euros. Já estavam a trabalhar nisso. Já está pronta. A nossa primeira proposta vai ser posta em consulta pública. Tivemos esta tarde uma reunião, já temos as datas, começa dia 16. Primeiro uma consulta à sociedade em geral, depois uma consulta pública formal. Acho que no dia 16 de abril vamos apresentar já aqui em Lisboa, depois vamos a Faro e ao Porto, e também à Madeira e aos Açores. E depois há uma consulta também ao Conselho Económico e Social, ao CNADES, também vai ser apresentado na Assembleia da República, aí temos que esperar. Pode levantar um bocadinho o véu de quais são as grandes prioridades? São estas, a eficiência energética e o conforto térmico, a luta contra a pobreza energética para famílias vulneráveis e também os transportes. A ajuda à mobilidade, a mobilidade limpa, sem emissões, mas também de famílias vulneráveis. São os dois eixos. E, portanto, este programa que temos do PRR é um bocadinho um projeto piloto daquilo que vai ser o programa para o clima. É essa que vai ser a nossa proposta à Comissão. Temos que mandar a proposta à Comissão no verão e, portanto, está feita o primeiro... Foi hoje a reunião ministerial que aprovou para entrar em consulta para a sociedade, para ouvir ainda... elementos e modificações dadas pelas pessoas, e depois haverá uma consulta mesmo formal. E vai ser estas as prioridades. Portanto, é um bocadinho por aqui, mas mais uma vez também é uma questão cultural e de capacitação. Há algo desconhecimento, porque a energia é uma questão complexa. Mas pode-se orientar a procura. Pode. Na mobilidade, por exemplo, fizeram, quando se dão passes gratuitos, estamos a orientar a procura. E aí não é só de eficiência, aí tem outros efeitos positivos, como a transição energética. E vamos fazer o mesmo com os edifícios. É esse o nosso plano, é fazer um grande programa de financiamento, começando, o nosso plano é fazer com as famílias mais vulneráveis, financiamento mesmo, PRR e depois o Programa Social do Clima, e estamos a negociar um sistema de crédito bonificado para um sistema semelhante para a classe média. Portanto, também de eletrificação, eficiência, conforto térmico. Sei que já temos pouco tempo, mas para irmos um pouco à conservação da natureza e biodiversidade, que sei que também é uma área em que têm trabalhado. Já concluíram o processo de designação de 6 zonas especiais de conservação para sítios de importância comunitária. No final de março aprovaram os planos de gestão para estas zonas.
enfim, o que é que fica por fazer para resolver o contencioso com a Comissão Europeia? Portugal vai ter ou não São de pagar 61. as tais multas? São 61, portanto ainda faltam, tipo, Ainda fizemos falta 6, ainda falta, temos 30 prontas, mas estão em estão em processo legislativo. Vamos ver se em gestão conseguimos aprová-las, porque era melhor ter 30 do que ter 6. Portanto, ainda vai tentar aprovar mais? Sim, e tenho estado em contacto com os serviços da Comissão a sensibilizar que estamos a trabalhar intensamente para ter tudo pronto e para evitar a dívida. A multa. A multa. Não é dívida, multa. Foi criada uma área marinha protegida nos Açores, estavam a trabalhar na criação de outras áreas marinhas protegidas no Monte Gorrinhos, no Mar de Cascais de Sintra Mafra. Em que pé é que ficam estes projetos? De Gorrinhos, o calendário era a possibilidade de termos tudo pronto em junho, quando for a Conferência de Nice. Vamos ver, seja qual for o governo, que isso seja possível, porque isso está a ser feito pelos cientistas neste momento. Estão a recolher, já recolheram os dados, agora estão a utilizar, a trabalhar os dados, e portanto seria muito bom que nisso tivéssemos essa boa nova, porque nós com os Açores temos já 19%, com o Gorringe, com talvez Mafra e Cascais, que é mais pequena, íamos nos aproximar do nosso objetivo dos 30%, que é o objetivo das Nações Unidas. Exatamente. Foi promulgado recentemente um diploma do Governo relativo à proteção e conservação do lobo ibérico. Estavam a preparar o programa Alcateia 2025-2025. Isso o ICNF nós demos 3 meses ao ICNF para nos apresentar o programa Alcateia e vai continuar. Okay. O que é que trará de novo a estas decisões? Para já é uma afirmação da proteção, não é? Quando há a nível europeu uma menor proteção ao lobo, nós afirmamos que nós não temos problemas com o lobo. Aliás, o lobo tem diminuído a população ligeiramente, mas tem diminuído em Portugal. Não é o mesmo noutros países europeus e, portanto, a Europa decidiu diminuir a proteção do lobo. Nós queremos continuar, não temos problemas e, portanto, é o principal objetivo, é dizer não, nós não continuamos com a nossa proteção, estamos a rever alguns dos apoios, a maximizar os apoios que estamos a dar aos agricultores e aos pastores, mas é na mesma linha do que tem sido feito. Estamos a tentar perceber porque é que diminuiu em algumas zonas a quantidade, o número de lobos, o número de alcatéis, ligeiramente. Okay. Queriam aumentar também o financiamento para o lince ibérico? Isso aumentámos. Para já aumentámos em tempo o financiamento que as águas do Algarve dão a Silves, ao centro do lince, e estamos no fundamental a cofinanciar o projeto europeu que é coordenado pela Cimbal, do Baixo Alentejo, de proteção do lince. E vamos ter aqui uma exposição do lince, dia 9 de abril, e vamos visitar o centro. Sr. Ministro, qual foi a decisão que mais se orgulha de ter tomado? Eu acho que a resolução, o dar esperança de que podemos resolver a questão da falta de água no Algarve. Muito bem. E só uma última questão. Se a coligação PSD-CDS, que ainda não tem nome a esta hora... Acho que já tem, saiu agora, não foi? Eu quando eu andei para aqui vi como é que é. Não, não pode dizer. Pronto, se a coligação CDS-PSD ganhar as eleições, se o Primeiro-Ministro a convidar para a pasta do Ambiente e Energia, aceita o convite? Eu ainda não pensei, eu estou agora tão ocupada em resolver todas estas questões, reprogramação do PRR, reprogramação do PO sustentável, deixar todo, fazer fizemos o primeiro despacho que atribuiu 1,3 mil milhões de euros para o fundamental já para este ano. Portanto, tudo isso pronto que não é o meu foco neste momento. Depois se vê. Sim, senhor. Depois a seguir tenho umas eleições a concorrer e também ainda não me foquei nisso. Portanto, agora para já é a sua prioridade. É a minha prioridade, estes dossiês todos. Senhor Ministro, muito obrigado pela entrevista. Obrigada.